Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós temos a palestra com o Manuel, aí o livro ainda finalizando o programa 1, o estudo e prática da mediunidade, tema 4, em que a gente está falando agora das colônias espirituais, exemplos de comunidades espirituais, tema 4 do módulo 4. Então, antes da gente iniciar os nossos estudos, vamos acalmando os nossos corações, nos esquecendo das preocupações de ordem material, deixando para lá tudo que não diz respeito a esse momento, para que nós estejamos presentes de corpo e alma. Cumprimentando os mentores que já estão aqui na sala, que prepararam esse ambiente para nos receber. Agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, por podermos estar aqui reunidos, entendendo, aprendendo um pouco mais sobre esse intercâmbio mediúnico que acontece não só dentro dessa sala, mas 24 horas por dia. Então, por isso, nós pedimos bênçãos de luz envolvendo o nosso querido Manuel, para que ele seja inspirado no nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Obrigada, Manuel. Ok. Então, vamos dar continuidade a esse tema que já foi aberto, né, na aula anterior, quando se falou das comunidades do plano extrafísico, né? Eu penso que a nossa atenção com relação ao mundo espiritual foi sempre desviada pelos dogmas, pelos mitos, né? Que as religiões adotaram para fundamentar as suas doutrinas, né? Então, a gente ficava sempre com aquele lugar comum. Você vai para o céu, vai para o inferno, fica no purgatório e tal, durante algum tempo. A doutrina espírita veio demonstrar que a dinâmica do mundo espiritual é bem diferente disso que se colocava, que eram, digamos, conceitos fechados, não tinha o que questionar, não tinha como desenvolver esses temas, era isso e ponto final. Então, com a doutrina espírita, e principalmente com a obra de André Luiz, nós começamos a ter uma visão mais realista, né, do mundo espiritual, que, na verdade, eu diria, uma coisa mais lógica, né? Como é que você tem uma vida aqui na Terra com tamanha diversidade, né, de situações, experiências, trabalhos, culturas diferentes e tal, e depois morre e tudo desaparece como fumaça? Não fazia realmente o menor sentido. Por isso, o homem, ao longo dos séculos, foi se afastando da religião, porque não fazia nenhum sentido tudo aquilo, né? Então, nós passamos a saber, né, que não, que o mundo espiritual também digamos, portador de uma diversidade de situações, de vivências, trabalhos, estudos,
reencontros com espíritos com quem você tem um vínculo afetivo, reencontros com aqueles que ficaram no mundo espiritual para te dar um suporte durante a sua encarnação. Enfim, como disse um filósofo gaúcho, o que se leva desta vida é a vida que se leva, né? Então, não tem por que a morte apagar todos os traços, né, das suas experiências, das suas existências e também das suas ligações afetivas, para que o espírito fique num estado de torpor por um tempo indeterminado, aguardando por um julgamento que, afinal de contas, não vai permitir a ele, ou vai, não é? Mas não vai permitir que ele volte ao campo de trabalho, reencontrar entes queridos, para ter novas experiências e continuar o seu aprendizado, o seu processo pedagógico, não é? A sua autoeducação. Então, na aula passada, né, se viu aqui que as comunidades espirituais, elas têm características próprias, porque elas vão representar o somatório das características dos espíritos que vão formar esses grupos, vão direcionar a sua individualidade para outros planos, outros campos de ação, e com isso a vida continua, né? Como no texto de Kardec, em Obras Póstumas, da estrada da vida, né? É o espírito voltando à estrada para seguir na direção que lhe foi apontada por Deus, por efeito da sua criação, né? Estamos todos na estrada. Quando encarnamos, nós mergulhamos num cipoal de experiências, provas, enfim, para a nossa melhoria, nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento. Que é isso, somos seres perfectíveis, né? E responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento, pela condução, né, do nosso próprio processo. Então, o que se viu foi isso. Existem as comunidades como nosso lar, né, com os diversos setores de trabalho, mas também, digamos, aquela amostragem, né, do que nós precisamos fazer, o que é que precisa acontecer após o desencarne. Nós temos que passar por digamos, um tratamento, um processo de descondicionamento, né? A maioria de nós, certamente, que está muito impregnada dos hábitos, né, do corpo, da vida carnal, da vida física, né? E se a gente, durante a existência, já não começou a trabalhar isso, né, quando chegar no mundo espiritual, vai precisar de um tempo de descondicionamento, um tratamento, uma terapia, enfim, como aconteceu, né, com o André Luiz no umbral,
depois, com o despertar dele, né, indo para nosso lar, precisando, antes de começar o trabalho, como ele trabalhava na Terra, então você vai com essa, digamos, com esse condicionamento, né? Essa vontade de continuar trabalhando, continuar fazendo, sendo útil e aprendendo, né? Só que ele foi recomendado a ele que primeiro ele observasse, né, como era a dinâmica do mundo espiritual, que ele ia aprendendo algumas coisas para depois, então, começar a participar de tarefas, né? E aí, então, ele iria conhecer melhor essa dimensão espiritual, que muita gente pensa que é distante, né, da Terra, mas que, na verdade, fica aqui à nossa volta mesmo, começa aqui, né? E depois ela vai se escalonando de acordo com a nossa evolução, com a nossa com as nossas conquistas, né? Então viu-se que o umbral seria uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre. A gente pode, de uma certa forma, vislumbrar isso, né, em determinadas regiões, até das grandes cidades, como São Paulo, onde a gente conhece, né, alguns problemas sérios, problemas sociais, né, mas também problemas de saúde, e, enfim, espíritos que se juntam em determinadas áreas por identidade dos seus hábitos, suas práticas, os seus vícios, né? E ali, então, cria-se, né, uma ambiência, uma psicosfera muito pesada, porque a gente geralmente só vê, digamos, o conjunto físico, né? Ou seja, os homens, os seres humanos que estão ali, mas por trás há muitos mais irmãos, outros espíritos compartilhando, né, daquela situação, num conceito que Hermínio Miranda chamava até de condomínio espiritual. Enfim, o umbral, então, é uma espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ou seja, que não sabem para onde vão, o que estão fazendo aqui, né? Perdem muitas vezes a noção da própria identidade, da própria individualidade, e começam a viver uma vida promíscua, uma vida em que os integrantes do grupo se alimentam e retroalimentam, né, da energia uns dos outros, e, enfim, é um vislumbre, né, de certas zonas do mundo espiritual, de que a gente tem notícia, seja na obra do André Luiz, seja nos trabalhos na Casa Espírita, né, principalmente nos trabalhos de desobsessão, em que muitas vezes o médium é obrigado a ir a certas regiões do mundo espiritual, regiões tenebrosas, regiões de uma energia muito pesada. Tem alguns que até não aguentam. Eu vivenciei isso lá em Londres, né, no grupo espírita que trabalhava, e que tinha alguns médiums que tinham assim, estudado ali conosco quando nós fomos, porque fui para implantar um curso de educação mediúnica para trabalhadores. Eles já trabalhavam, eram 40, mais ou menos 40, trabalhadores das
Eram, acho que 4 ou 5 casas espíritas que existiam apenas em Londres. E esses trabalhadores, então, precisavam estudar, precisavam da escola, precisavam desse trabalho de educação, né, da mediunidade. E só que na hora do trabalho, eles muitas vezes demonstravam sua fraqueza, porque há muitos espíritos nessas faixas, né, que vêm na sessão, são trazidos pelos espíritos superiores, digamos assim, né? Os espíritos que dirigem as tarefas da casa espírita, né? E eles muitas vezes vêm contrariados, né? E até fazendo ameaças aos médiuns. Então, se o médium não está bem, digamos, bem estruturado, firme até no conhecimento, né? Você já passou pelas escolas, como nós temos na nossa querida federação, quando você chega lá adiante, né, você já está melhor preparado, a espiritualidade já trabalhou com você, então, quando você vai para o trabalho, né, pôr a mão na massa, você já está mais fortalecido, mais consciente, né, das características do trabalho, dos próprios espíritos que estarão ali. Mas alguns não suportam. E lá tivemos 2 ou 3 trabalhadores que pediram afastamento, não queriam mais, porque os espíritos vinham e ameaçavam eles ou a família, filhos, né? E aí eles recuavam e deixavam o trabalho. Depois, mais tarde, verificavam que tinham errado, começavam a sentir falta, né, do trabalho, voltavam, mas aí já o dirigente muitas vezes já tinha não necessariamente perdido a confiança, mas já via o trabalhador com outros olhos, não é? Porque já conhecia o seu comportamento diante da tarefa. Não é uma tarefa fácil, eu não sou médium, mas eu participava, né, desses grupos para dar suporte, né, apoio, ficar na sustentação, mas pondo a mão na massa. E eu ouvia, né, os médiums fazendo relatos dos lugares onde eles iam, quando eles se concentravam e eram levados pelos benfeitores espirituais, onde eles teriam que ir, muitas vezes, para trazer espíritos que precisavam ser ali esclarecidos, doutrinados, enfim, esclarecidos mais propriamente, né? Então, eles descreviam, às vezes, cenários terríveis, terríveis. E isso, às vezes, balançava mesmo, né, o médium, que não tinha essa estrutura totalmente, né? Então, ali dava para ter uma ideia dessas regiões do mundo espiritual mais próximas da crosta, como é o umbral, né? E como os espíritos se apresentavam, então, no grupo. Muito bem. Então, agora vamos ver alguns exemplos de comunidades espirituais, seguindo a lição anterior, né, a aula anterior, e falando, portanto, do que nós temos agora, né? Primeiro, vamos ter esses exemplos de comunidades espirituais, sendo comunidades abismais, abismo, né? Essas regiões que eram assim, que os médiuns, né, iam visitar e depois
descreviam, muitas vezes não com medo, mas com um certo constrangimento, né? Porque era uma energia, uma psicosfera realmente muito pesada, lugares sombrios, lugares escuros, cavernas, essas coisas, né, que a gente nem faz ideia se a gente não está na doutrina. E se você contar para alguém que não tem conhecimento da doutrina, essa pessoa vai pensar que você está fantasiando, você pirou, você é um fanático, coisas do tipo, né? Então, a gente não tem que comentar nada com ninguém. O que acontece no trabalho tem que ficar ali, né? Via de regra. Então, comunidades abismais, comunidades do umbral e comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. É isso que essa aula vai trazer. Então, diz o texto, se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, como nós dissemos no início, né? É como uma cidade, os diversos bairros, né? Cada um com suas características e principalmente os bairros, geralmente da periferia, né? Onde as condições de vida muitas vezes são penosas, afastam, né, o ser humano de uma vida mais digna, né, de uma certa forma, pelo menos temporariamente. Então, ele disse, nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Né? São os espíritos fazendo trazendo esses esclarecimentos, né? No caso aqui, nós temos o André Luiz em nosso lar, né? Muito bem. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Claro, né? É só a gente olhar para a escala espírita, né, do Livro dos Espíritos, já tem uma ideia dessa. Essa que nos faz lembrar a escada de Jacó, né? Espíritos subindo, espíritos descendo, cada um, né, se dirigindo para onde são atraídos, ora para executar tarefas, trabalhos, missões, né? E outros no seu retorno ao mundo espiritual e se dirigindo para uma comunidade de afins, né? Então, é essa a condição. Então, ele fala das comunidades abismais. Eu lembro do livro Voltei, do irmão Jacó, quando fala de abismo, né? Em que o irmão Jacó, quando está passando da dimensão física para a dimensão metafísica, digamos assim, para o plano espiritual, ele tem que atravessar uma ponte. E essa ponte é sobre um abismo. E muitas entidades nesse abismo, né, estão ali o tempo todo vociferando, provocando muitas vezes, agredindo. E o irmão Jacó, então, é aconselhado pelo seu mentor, que, se não me falha a memória, é Bittencourt Sampaio, mas o doutor Bezerra também está na equipe, essa equipe que veio resgatar o Federico Figner, né, que é o irmão Jacó. E aí, então, quando ele vai começar a atravessar essa ponte, os espíritos lá de baixo
começam a fazer provocações para ele, porque eles o conheciam, não é? E sabiam de algumas coisas que ele tinha feito, talvez na juventude dele, quando ainda não era espírita, ou quando ainda não tinha uma experiência, né? Coisas que não foram, assim, boas coisas, digamos, né? Então, eles ficavam focando nisso e provocando ele a fim de tirar o equilíbrio dele, tirar o autocontrole e, eventualmente, né, arrastá-lo lá para baixo. E aí, o Bittencourt Sampaio teria dito, né, calma, foque só no bem, só nas coisas boas que você fez, esquece, né, as coisas ruins, as coisas más, enfim, né? Errar, todos nós erramos, todos somos ainda imperfeitos, tal, mas você já tem uma folha de serviços prestados para apresentar, né? Muita coisa boa que você fez. Então, foque nisso, lembre disso, apele para a sua memória, né? Fixe na memória essas imagens, e aí você vai conseguir atravessar tranquilamente, e foi o que aconteceu com ele, né? Ele se fortaleceu através dessa orientação, e aí passou tranquilamente, embora os espíritos lá de baixo continuassem sempre, enquanto ele não chegava do outro lado, né? Tentando arrastá-lo para essas regiões abismais. Ele fala mesmo no livro, né? Esses espíritos estão lá no abismo. Então, são comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos. As trevas também seriam as regiões mais baixas, mais inferiores, né, da espiritualidade, onde existem os espíritos, por vezes chamados de trevosos, né, mais pela sua situação, né, situação que ali se encontram. E agora a gente tem essa ideia do abismo, que parece que é mais profundo ainda. No passado, na mitologia, acreditava-se, né, que essas regiões trevosas, abismais, infernais, ficavam no interior da Terra, né? Era essa a ideia do inferno. Até porque no interior da Terra a gente sabe que existe fogo, né? O fogo primordial que permaneceu quando a Terra foi criada, ela foi lançada no espaço como uma esfera incandescente, com fogo a toda a sua volta, em toda a sua circunferência, não é? E esse fogo foi se apagando, mas do interior, de onde vinha esse fogo, o interior permaneceu protegido pela própria crosta, né? E daí que nós temos, hoje em dia ainda, as atividades vulcânicas, não é? Olha o que os vulcões expelem, né? Fogo, lavas, né? Cinzas. Então, o homem do passado, ele tinha essa ideia, né? Que isso era um inferno. Bom, de fato, os vulcões causaram muitas tragédias ao longo das eras, né? Mas é uma atividade normal, né? E então daí que as religiões incorporaram esses conceitos das crenças politeístas, não é? Pagãs, e principalmente essa mitologia toda, e isso foi incorporado, não é? Como alguns conceitos básicos das religiões. A gente sabe, o próprio catolicismo é um verdadeiro sincretismo, né? A gente fala aqui de sincretismo afro-brasileiro, né? Mas
Quem conhece a história do cristianismo, como se formou, os concílios ecumênicos, o que eles resolveram, né? O que eles consagraram como sendo conceitos da religião e o que foi afastado, como, por exemplo, o conceito de reencarnação, né? Enfim, tudo isso foi resolvido nos concílios ecumênicos. Mas, hoje, com a doutrina espírita, a gente agora tem uma visão mais clara, mais cristalina, né, dessa realidade. Você pode continuar chamando de céu ou inferno, ou até purgatório, mas nós sabemos que isso é apenas, que são apenas estados de alma, e que você pode, mesmo enquanto encarnado durante a sua existência terrena, em dados momentos, né, estar num verdadeiro inferno, a sua vida estar no inferno, como muita gente fala, né? Nossa, minha vida está um inferno. Quando a pessoa está passando por várias crises, né? Ou então, eu estou no céu, né? Está tudo bem, tudo maravilhoso, uma vida feliz, uma vida cheia de cores, né? Experiências notáveis e tal. Então, são estados d'alma que podem se alternar durante a existência, não é? Conforme a fase da vida e aquilo que você está vivenciando. Então, essas comunidades abismais são marcadas por grandes padecimentos, espíritos em profundo desequilíbrio, muitas vezes, chegando àquele caso do André Luiz, falar dos ovoides, né? Isso tudo é decorrência das viciações e ou atraso moral dos habitantes. Excessos também que se cometem, né? Erros graves, prejuízos que você causa a outras pessoas, principalmente do ponto de vista psíquico, moral, afetivo, né? Grandes traumas, grandes agressões, violências, mágoas. E aí o espírito se desequilibra completamente, encarnado ainda, né? Muitas vezes projeta vamos dizer assim, uma energia destrutiva no seu próprio organismo, né? Vai afetar algum órgão, algum sistema, gerar uma doença grave, muitas vezes incurável, e por vezes até descoberta num estado já bem avançado, né? E aí esses espíritos, nesse sofrimento, muitas vezes alimentando um sentimento de culpa, né, muito grande, muito extenso, eles, como é que se diz, não tem, perdão, que não sei o que aconteceu aqui, não tem forças, né, para se libertar dessas situações e acabam sendo arrastados para esses lugares de grande sofrimento, né? Só um minutinho, que aqui houve um pequeno incidente, se apagou a minha... Ah, tá aqui. Mas, como os espíritos revelam, esses irmãos nossos que, por alguma razão, se encontram nessa situação, né, eles ali estão temporariamente. Só que esse temporariamente também é relativo, né, porque alguns ficam muito tempo desse tempo que nós vivemos na Terra, né, às vezes séculos, e só saem dali quando recebem um decreto, né, vamos dizer assim, de reencarnação compulsória. Aí não podem ficar mais por ali, né? Outra região que é descrita nessa lição, nessa aula, é o Vale dos Suicidas,
que acho que vocês conhecem, a gente conhece de um modo geral, através da obra de Ivone do Amaral Pereira, né? Que é o Memórias de um Suicida, né? E então o Vale dos Suicidas é outra região de muito sofrimento. Os habitantes, geralmente, claro, pelo próprio nome do local, né, são suicidas de diferentes categorias, que são atraídos, né, para aquele grupo por força do seu ato, do seu estado mental, do sofrimento pelo que estão passando e dos seus conceitos, né, equivocados. Muitas vezes o suicídio é cometido porque aquele ser está num estado de confusão mental, passando por uma situação muitas vezes grave, não, uma crise existencial até. Aí ele mergulha, né, na tristeza, na depressão, e começa a ser assediado espiritualmente, e acaba sendo envolvido num processo obsessivo, né, e finalmente tira a própria vida. E a maioria é assim, achando que com esse ato, né, resolveram o seu problema, se libertaram do problema. Só que quando chega no mundo espiritual, quando desperta no mundo espiritual, quando toma consciência, né, da sua situação e vê que não morreu, tá? Ainda vê o seu corpo espiritual. Alguns até levam algum tempo para perceber-se mortos, e não é só por suicídio, por outras causas também, né? E então ele vai ter a grande decepção de descobrir que não resolveu o seu problema, pelo contrário, ainda agravou a sua situação espiritual. Aí é mais um processo para ele sair daquele lugar e tal, vai passar um tempo ali, até que possa ser resgatado. As características ambientais do lugar são luminosidade solar escassa. Ele descreve como se fosse uma região assim, como se tivesse neblina, né? Você está ali, aquela neblina, você não enxerga muito longe, sua visão, né, está muito limitada, muito difícil, né, de ir além daquele ponto onde você se encontra. A luz é filtrada por névoa densa permanente, essa névoa, esse tipo de neblina, né? Como se fosse mesmo uma nuvem que baixou ali e envolve o local. Vegetação sinistra. Vou falar em nuvem, a gente não sabe, né, a localização desses lugares no espaço, né? Eventualmente pode ser um lugar onde haja mesmo esses fluidos em forma de nuvens, né? Vegetação sinistra, seca, contorcida, né? Claro, pela psicosfera criada pelos próprios habitantes daquela região, né? Vão para lá nesse estado de desequilíbrio e tudo que está por perto, né, a sua energia macula, envenena, aí as plantas ficam todas, perdem o seu vigor, o seu viço, né, sua forma até, muitas vezes. As árvores não têm muitas folhagens, é um lugar sinistro, não é um lugar muito triste, mas que é um reflexo da tristeza em que se encontram esses espíritos. Ali diz Ivone do Amaral Pereira, ou o espírito, né, que deu essa descrição, que a gente sabe que é o espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português
e que, numa idade mais avançada, ficou cego e não suportando essa condição, né, que ele já dependia já de outras pessoas para tudo, ele tira a própria vida, né, achando que com isso tinha resolvido, já que está cego, né, então é melhor dar cabo da vida e aí nada ficará, né, não restará mais nada e o espírito mergulharia no nada, realmente. E aí ele se vê do outro lado, no Vale dos Suicidas, e vai fazer as descrições que no início do livro a gente sempre, desde o início, quando a primeira vez que eu ouvi falar do livro e que sugeriram que eu lesse, aí me foi falado isso, e depois eu mesmo andei repetindo quando sugeri a leitura para uma ou outra pessoa, que as primeiras 50 páginas são as mais difíceis. Muita gente não consegue ler o livro todo porque para aí no começo, porque as imagens, as descrições são muito pesadas, né? E nem todo mundo aguenta, né? Nós somos sensíveis e, de repente, essas coisas, né, nos, digamos, embotam na nossa sensibilidade. Muito bem. Aí vem as condições espirituais desses habitantes. Ecoam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos, que é o sofrimento pelo que o espírito está passando, né? Porque não morreu. E aí está sentindo toda a dor, né? A culpa, o medo, enfim. É um sofrimento muito grande, a dor, né? De ter tirado a vida do corpo, né? Mas o espírito não morre, então fica aquele arrependimento, né? Aquela coisa, aquela culpa terrível. O desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, né? Depois vem uma descrição de uma tal cidade estranha, aí já na obra Libertação, do André Luiz, né? Ali os habitantes são espíritos vinculados à prática do mal, claro, de variada expressão. Espíritos ligados a todo tipo de males, né? Que a gente conhece aqui no mundo. Características ambientais. Reflete vasto domínio das sombras. Mais uma vez, é um lugar de baixíssima luminosidade solar, um lugar sombrio mesmo, muito triste, né? Revelando escuridão completa em certos locais. Como eu disse, alguns médios vão a esses locais e aí se vêem em cavernas, às vezes num pântano, caminhando num pântano. O médium, né, ele sente isso, o cheiro do pântano, vamos dizer, a viscosidade, né, do solo ali, pantanoso, como se ele estivesse lá caminhando com o corpo físico, né? Ele sente tudo isso e descreve o que está sentindo. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente a região, né? E praticamente não há volitação, mas ela não se revela de todo impossível. Não pode haver volitação num ambiente, né, de uma energia muito densa, e o espírito não consegue. Essa energia envolve, né, o corpo espiritual e ele fica meio que chumbado, né, no chão, no solo daquela região. Não consegue volitar, não consegue se elevar um pouco acima desse solo, né? Mas é possível, como diz a própria lição, né? Alguns habitantes mais intelectualizados dominam a técnica. Bom, isso acontece na Terra também, né? A gente está vivendo um momento assim, né? Espíritos encarnados, com um grande desenvolvimento intelectual,
mas que estão ainda muito fixados no mal, no domínio, né, dos outros, na conquista do poder para intimidar, para exercer a força, né, das leis e até das instituições sobre indivíduos que muitas vezes são homens de bem até, mas que não comungam com as suas ideias, né, sua ideologia, e aí sofrem esses ataques. Apenas realizam voos rasantes, muito próximos ao solo, ou seja, já há uma certa volitação, mas ainda os espíritos não se elevam muito. A vegetação tem aspecto sinistro, há árvores, mas com pouca ou nenhuma folhagem. Seus poucos galhos são ressecados. Mais uma vez, o cenário, né, é um cenário desalentador, né? Desalentador, muito triste, muito não inspira nenhuma esperança naquelas criaturas de saírem dali, de se libertarem, né? Detecta-se a presença de aves agoureiras, tipo corvos, entre aspas, né? Enormes, lembrando figuras monstruosas, etc. Então, são espíritos naquela situação, muitas vezes, a própria licantropia, né? Se transforma em lobo, se transforma em todo tipo de animal, inclusive ofídeos, né? Serpentes, enfim, que constituem, digamos, uma deturpação do seu corpo espiritual, né? Da forma humana que o corpo espiritual mantém, né? Condições espirituais dos habitantes. Aí ele lembra, o texto lembra do Gregório, o nome do governador da cidade, a época da visita de André Luiz e companheiros. Ele era um sátrapa de inqualificável impiedade. O sátrapa era uma figura política, né, que viveu na época do Império Persa e que tinha esse caráter ditatorial, né, tirânico. E o Gregório tinha esse caráter, né? Um sátrapa de inqualificável impiedade que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Semelhante atrai semelhante, né? Então, aqueles que querem compactuar desse poder, dessa capacidade de influenciar outros negativamente, né, se unem ali e passam a atuar junto aos outros que são muitas vezes mais fracos, não estão bem preparados para enfrentar essas situações, desconhecem a realidade da atuação dos espíritos ou da influência deles no mundo material. O André Luiz recorda ainda que o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então é isso, né? Eram seres humanos que desencarnaram e que estavam ali naquela condição terrível no mundo espiritual, né? Para onde, digamos, se transferiram pela sua própria condição. Só um check de tempo, a gente tem mais 10 minutos, tá? 10 minutos, isso. Então, vamos correr um pouco agora, falando das comunidades do umbral, onde os habitantes podem ser classificados em 2 grandes grupos: espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material. André Luiz, né, estava ali, nessa condição. Espíritos benfeitores que se encontram nos postos de auxílio em missão de socorro
e esclarecimento. Então, há espíritos ali, nessa condição de, vamos dizer, como consequência, né, do modo como viveram e tendo que passar pelo umbral para onde foram atraídos com a morte do corpo, e os trabalhadores que estão ali em missão de socorro e esclarecimento para poder ajudar quando um espírito desse, como André Luiz, né, de repente desperta e pede ajuda, olha para cima, né, como quem está buscando uma luz para sair daquela situação que está bastante incômoda, né, aí o auxílio chega imediatamente. Características ambientais, o Lísias, que é um dos personagens do nosso lar, diz que o umbral começa na crosta terrestre, como nós dissemos no início, né? Em algumas regiões da crosta, você tem essas questões, né? Espíritos ainda muito inferiores, agressivos, cometendo crimes, enfim, atos, né, de ataques a outros grupos humanos, que eles se sentem injustiçados, né, pela sociedade, de repente se unem para se vingar, né? É a zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quer dizer, são aqueles espíritos que não quiseram mudar, né? Nós estamos vendo nos dias de hoje. O mundo está mudando, mas tem muitos que não querem mudar, querem mais do mesmo, como se costuma dizer, né? E eles querem continuar mantendo as antigas práticas. Mas, como diz o Livro dos Espíritos, né? Ninguém consegue travar a roda do progresso, porque ela passa por cima mesmo, né? Porque o progresso é da lei de Deus. Nas regiões inferiores do umbral, aquelas que se encontram mais próximas da crosta terrestre, os espíritos inferiores que habitam a região revelam uma característica comum. Estão sempre com fome e sede, olha o que eles sentem ali, né? Se apresentam vestidos de andrajos, na verdade, é o seu retrato espiritual. Persistem outras necessidades fisiológicas, semelhantes às comuns aos encarnados, porque eles ainda passam para o mundo espiritual com os condicionamentos do mundo físico e ainda sentem essas necessidades, como sentem necessidades dos vícios, não é? dos excessos, do sexo e outros, com os quais eles encharcaram o seu corpo espiritual. A paisagem é normalmente úmida e escura, há pouca água e vegetação no ambiente e ocasionalmente transitam na região bandos de seres humanos de aparência animalesca, aqueles que estão com o perispírito, né, deformado pela sua própria mente. Condições espirituais dos habitantes, o umbral funciona como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, é um processo de descondicionamento, né, como se estivesse na antecâmara de nosso lar. Precisava passar por aquele descondicionamento, ou precisava passar por uma limpeza ali, né? É uma espécie de zona purgatorial onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Depois, as comunidades, aí passamos para as comunidades devotadas ao bem, nas regiões de sofrimento, e ela vai descrever primeiro a casa transitória de Fabiano, né? Nosso Fabiano de Cristo, casa transitória da própria federação, né? Tem uma projeção dessa casa que existe no mundo espiritual. Posto de auxílio móvel, instituição piedosa de socorro, sistema de segurança especial, defesas contra invasões e ataques, a gente vê isso descrito, né?
em nosso lar e principalmente no livro Os Mensageiros. Defesas magnéticas e pontos de vigilância humana e assistência de numerosos servidores e de bondosos amigos. Existe uma colônia correcional também, que a ele se refere, a obra assistencial constituída pela Legião dos Servos de Maria, que é descrita no livro Memórias de um Suicida, né? A instituição é cercada por uma sólida fortaleza, composta de um conjunto de muralhas fortificadas, encravadas em regiões abismais, conforme descrito por Camilo Cândido Botelho, que foi o nome que Camilo Castelo Branco adotou para poder passar a mensagem, né, mediunicamente, para ele fazer a descrição do que ele viu lá no Vale dos Suicidas, né? E aqui tem toda uma questão, às vezes, para não ferir a família que não acredita, né, nessas questões e tal, como aconteceu com André Luiz, Humberto de Campos, né? Enfim. Não devemos perder a esperança no que diz respeito ao poder do bem, que aos poucos irá modificar as expressões do bem as expressões de dor e sofrimento que ainda pulsam no planeta, em ambos os planos vibratórios da vida. Allan Kardec, a propósito, esclarece como o bem estabelecerá o seu reinado na Terra. Então, para terminar, na conclusão número 4 do Livro dos Espíritos, nós temos esse ensinamento de Kardec. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. De fato, né, o amor, como diz o apóstolo Pedro, cobre a multidão dos pecados. Como disse Leon Denis, o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada é capaz de destruir. E, portanto, só o amor é capaz de curar mesmo. Por isso que Jesus veio falar tanto de amor, para mostrar para nós o caminho da nossa redenção, da nossa salvação. Alguns pensam que Jesus é que veio para salvar a humanidade. Não, ele veio apenas mostrar o caminho. Aliás, dizendo mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quem quiser se elevar espiritualmente tem que passar por ele, ou seja, aprender aquilo que ele ensinou e fazer a sua reforma interior, procurar se melhorar, né, a cada encarnação, para assim ir se elevando e se libertando da materialidade mais grosseira. É isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, querida. Obrigada pela aula linda. A gente tem um minutinho. Eu queria só falar umas duas coisinhas. A gente não vai ter tempo agora para a parte prática. Então, eu coloquei no grupo, no WhatsApp, algumas perguntas para vocês refletirem. Essas perguntas estão no final do capítulo. E o Manuel falou coisas super importantes para a gente pensar. Então, a gente fica pensando, puxa, por que no umbral esses espíritos estão sofrendo, estão pedindo ajuda e não conseguem sair? E a gente vê que, muitas vezes, a nossa vontade de vencer as nossas imperfeições não vem junto com a ação. Essa vontade não é de verdade, verdadeira, né? E da mesma forma que a gente tem essas dificuldades aqui, a gente vai ter essas dificuldades lá, né? A outra coisa que eu quis fazer, que eu pensei, foi uma analogia com as pessoas que vão para o rehab. Então, eles têm algum tipo de vício. Claro que a gente não tem um rehab para quem é mentiroso, para quem é fofoqueiro, ou para quem gosta de ver pornografia. Não tem isso. Tem rehab para quem é viciado em drogas, em álcool, em sexo, para coisas mais sérias. Mas a gente vê que é um número muito pequeno. Não sei se vocês lembram da palestra que nós tivemos no sábado com o Dr. João, né, que é um psiquiatra que trabalha com pessoas, com jovens viciados.
E ele fala do número minúsculo de jovens que conseguem realmente deixar o vício. Então, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir vencer as nossas más tendências, apesar de saber que aquilo está fazendo mal para a gente, né? Outra coisa que o Manuel falou que eu acho que é super importante, ele comentando da experiência dele lá em Londres e de como os médios se desequilibraram à medida que começaram a desenvolver a mediunidade mesmo. Quando eu comentei com vocês e eu sugeri todo mundo do centro reler o livro Aconteceu na Casa Espírita. Por que eu falei isso? E eu volto a lembrar todos para fazer isso. O momento que a gente está vivendo no plano aqui na Terra, os comentários que o Divaldo tem feito, a fragilidade dos centros espíritas, o baixo teor de vibração que a gente está mergulhado, os trabalhadores que têm potencial de fazer o bem, eles, claro, viram target dos espíritos que não querem que as coisas mudem. Por quê? Isso está escrito nesse capítulo. Porque essa interação que existe entre essa zona abismal e aqui a Terra é muito maior do que a gente imagina. E esses espíritos ainda estão sedentos por todas essas paixões animalescas que a gente vive aqui na Terra, né? Então, se nós mudarmos a dimensão desse planeta, esses espíritos vão perder a diversão deles. Isso está aqui nesse capítulo. Então, é importante a gente pensar nisso, não aconteceu na Casa Espírita, e eu volto a recomendar a todos que leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que a gente lê numa sentada, não demora mais que 2 horas. Curtinho, mas é importante a gente refletir. E outra coisa que o Manuel falou que eu acho que é fundamental, é a gente lembrar que um estudo esse, como desenvolvimento mediúnico, tem que ser levado muito a sério, pessoal. De verdade. Porque a mediunidade, sem estrutura, sem equilíbrio, pode tirar a gente do prumo de uma forma muito ruim. Porque a gente tem que lembrar que nós trazemos aí no nosso inconsciente uma bagagem de séculos de coisas erradas. E essa bagagem de séculos de coisas erradas vem com uma bagagem de séculos de inimigos. À medida que a gente está mudando, a gente está alterando o nosso campo mental, a gente está mexendo nessas gavetas. Não só nos nossos inimigos, mas também nos inimigos daqueles com quem a gente está cuidando. Qual é o maior protetor, ou qual é a maior proteção que a gente tem disso? Contra todo esse mal que está rodeando por aí. É a nossa vivência no bem. É a nossa vivência reta. É a nossa consciência tranquila, como disse o Manuel. Porque o que leva a gente ao sofrimento é essa consciência de culpa, é o desespero, é a tristeza, é a depressão, é a vontade de jogar tudo na lona. Agora, eu tenho certeza que se a gente parar aqui para pensar, todos nós conhecemos alguém que se suicidou. Todos nós conhecemos alguém em depressão. E se essas pessoas têm algo em comum, é falta de vivência espiritual. E eu não estou falando falta de religião. Eu estou falando falta de religiosidade, que é muito diferente de religião. E o convite que a gente está fazendo aqui para cada um de nós, e eu me incluo nisso, porque como dirigente do centro, se todo mundo aqui é target, eu sou o alvo maior de todos. É a vigilância, é a vivência no bem. É a gente prestar atenção. E as perguntas de como a gente está lidando com as críticas, como é que a gente está lidando com os desafios do dia a dia, como é que a gente está lidando com coisas que trigam a nossa impaciência, aquela cutucada que a gente dá no outro, o tomar lá da cá, as prioridades que a gente está colocando no dia a dia, como é que isso está mexendo com o nosso orgulho, onde anda o nosso egoísmo. E essas são as perguntas que eu quero que vocês reflitam sobre, que vocês pensem. A mediunidade, um estudo da mediunidade como esse, é um estudo para nós, médiuns? Sim.
mas é também ajuda para todos os espíritos que vêm junto com a gente. Porque cada um de nós está com a sala cheia. A sala cheia não é só aqui no centro. A sala de cada um de nós, a casa de vocês está cheia. E esses espíritos, alguns têm interesses em se melhorar. Alguns não têm interesse em se melhorar, por enquanto. Mas é através da nossa disciplina, do nosso trabalho no bem, que a gente vai ajudar eles a se modificar. A gente viu isso no livro Libertação. E aí eu pergunto para cada um de vocês, o que é que o livro Libertação está fazendo a gente se modificar hoje? Porque o acaso não existe. Quase todos nós que estamos aqui nesse encontro de hoje, estudamos juntos a história do Gregório. E aí? O que a gente vai fazer com essa informação? Agora, é isso que eu tinha para falar para vocês. Mamãe, você quer complementar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu estourei bastante o tempo, desculpa. Tá, então você manda no grupo do WhatsApp um recadinho que você quiser comentar para todo mundo, tá bom, mamãe? Para a gente poder encerrar agora, que já estourou bastante o tempo. A gente não consegue te ouvir. Bom, então nós vamos agradecendo aí o nosso querido Manuel por essas lições tão importantes, por essa reflexão de que a vida no plano espiritual é exatamente a nossa vida aqui. Os nossos apegos, as nossas dores, os nossos vícios vão junto conosco, porque eles estão interiorizados dentro de nós. E é nesse instante, Senhor, que nós pedimos que todas essas algemas que nós carregamos dentro de nós, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, que haja uma chuva de luz nesse instante envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados. E que essa chuva de bênção, Senhor, possa desintegrar todas essas algemas que nós mesmos colocamos em nós, nos aprisionando do caminho do bem, nos isolando da nossa tarefa maior. Auxilia-nos, Mestre Jesus, na nossa caminhada evolutiva. Ampara-nos, Mestre, para que nós deixemos o homem velho que fomos até hoje e nos tornemos seres humanos muito melhores que somos. E assim, com gratidão, com amor, nós damos por encerrado nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês, uma boa noite.